Boa noite, Zé. Boa noite a Boa todos. Agora, noite, Léo. com todos Agora os deu testes, certo, né? agora deu certo. Com todos os testes Aham. técnicos, iluminação e áudio, entrando aqui ao som da Alcione, né? Vamos então levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né, Zé? Que é o É por nosso aí. Nossa tema roda de de samba de hoje, hoje, né? é a nossa roda de samba de hoje. Muito É. bem, Zé. Zé, e eu estava vendo aqui sobre esse tema. É um tema interessante, né? Que diz respeito muito sobre uma palavra que está muito em moda hoje em dia. Eu não sei como é que você avalia isso, porque a gente ouve escutar muito sobre resiliência, né? Sobre essa capacidade de envergar e não quebrar, de envergar e talvez voltar a uma situação de normalidade, né? Eu lembro que eu fui procurar um pouquinho sobre esse termo. É um conceito Aham. que a gente pega ali da engenharia, das características dos metais que conseguem ser envergados e voltar à sua normalidade. E a gente percebe que é um tema que é muito utilizado em palestras, muito utilizado em várias dimensões. E vem a Beth Carvalho e fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Como é que a gente pode começar a entender sobre isso, sobre essa questão, principalmente em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos que nós temos uma série de situações que são impactantes, uma série de situações que são críticas, e ao mesmo tempo nós temos essa pressão também de seguir adiante. Como é que você entende isso, essa questão toda a partir desse tema, da Beth Carvalho e dessa música? Bom, Léo, boa noite a todos que já estão aí conectados no Instagram Descendo o Pensamento. A gente pensou nessa música justamente por ela conter esse contexto, né? A palavra não era utilizada na época, né? A época da composição, lá nos anos 50, né? Mas o conceito é o mesmo, né? De tem problemas, então vamos dar a volta por cima, né? Vamos enfrentar o problema, né? O problema vem, quase nos dobra, né? Mas a gente volta a uma estabilidade, a uma situação né, de equilíbrio para a gente poder enfrentar. O problema é seguir a vida em frente, na verdade, né? A gente precisa ver, né, Léo, que essa coisa de dar a volta por cima é algo que está muito presente no momento, né? Os cenários que a gente está vivenciando são cenários muito complicados, muito difíceis, né? A gente nunca imaginou passar por uma situação como essa como a gente está passando. Distanciamento social, quarentena, ameaça de doença, ameaça de morte, essa coisa que falamos na live anterior, de você não poder acompanhar amigos ou familiares em hospitalização, né, nos momentos finais dessas pessoas. Né? A questão da economia mundial que está, né, num baque, alterações das relações entre as pessoas, das relações de trabalho. Tudo isso, né, realmente nos coloca em xeque, nos coloca na frente a uma realidade difícil que precisa de ser superada. Né? E se a gente vai acrescentar a esse cenário todo, né, o desejo que as pessoas têm, né, o desejo que as pessoas estão alimentando. Né? Muitas estão alimentando um desejo muito grande de que haja uma mudança significativa, né? Que as pessoas mudem, que o mundo mude, né? Estão alimentando uma ideia de um mundo melhor na pós-pandemia, né? O chamado novo normal. Vamos esperando que as pessoas possam ter utilizado esse tempo de quarentena para refletir, né, para uma necessidade real de mudança, que elas, né, elas tenham encontrado esse sentido na vida, e também que o Estado tenha encontrado, né, esse espaço de reflexão para se voltar, né, para uma melhoria das relações entre os povos, das relações entre as próprias com o cidadão, né, elaborando políticas públicas inclusivas, mais justas e tal. Então tem essa coisa da esperança, mas há quem não acredite na mudança. Né? Tem pessoas que pensam que o seguinte, passou a pandemia, tudo volta ao que era antes. Né? As pessoas estão pensando, a gente saiu de uma situação dita como normal, né? Passa para uma possibilidade de novo normal, mas vai voltar para o velho normal. Né? Essa postura geralmente está fundamentada assim, numa ideia de que o ser humano tem muita dificuldade para mudar e tem pouca disposição para mudar. E isso é uma realidade. A tendência nossa é nos acomodarmos.
porque mudar não é fácil. E a situação que está aí, ela nos exige mudança, ela está nos conclamando a mudar algumas coisas. Mas essa mudança requer esforço, ela causa estresse, a pessoa precisa estar muito determinada para fazer isso, aquela famosa força de vontade, né, para fazer essas alterações, porque é a alteração de uma situação que está estabelecida aí ao longo do tempo. Então, o que, que a gente precisa nesse momento e o que, que é o dar a volta por cima nesse momento? Né? É ativar a nossa capacidade de adaptar e de superar. Nós temos que nos adaptar a uma situação que é realmente muito nova e que a gente não tem uma clareza de futuro e superar os problemas que essa situação está trazendo. Ou seja, a gente precisa de se reinventar. Né? As pessoas estão encontrando essa necessidade. O mundo já não é mais o mesmo. As pessoas podem até conservar o mesmo estilo de comportamento, o mesmo estilo de relação, mas o mundo não é mais o mesmo. Né? Alguma coisa em nós, a nossa mente, né? O nosso organismo, corpo e mente, reclama, né, por uma solução dessa situação. Né? Porque o nosso organismo está formatado desde sempre, né, orientado para duas questões básicas, né, que é o bem-estar e a sobrevivência. Todos nós estamos orientados para isso. O que não garante, né, a sobrevivência, né, e o bem-estar está fugindo do que é normal. Né? Então a gente precisa de reinventar esse normal. Né? Então o normal é um padrão, uma situação que tem um padrão de proteção, de segurança, que permita essa continuidade, essa sobrevivência com bem-estar. Então, a nova situação, esse novo normal, vai precisar de estabelecer um novo padrão de procedimento e de posturas que garantam esse bem-estar, que garantam a nossa sobrevivência. Por exemplo, né, nessa situação de contaminação, por exemplo, nós não podemos abandonar o que alguns autores estão chamando aí de kit Covid. O que é o kit Covid? Né? São os comportamentos que a gente tem que ter nessa situação, os itens de segurança, distanciamento social, máscaras, luvas, álcool em gel, asepsia continuada. Né? Agora, o novo normal, o que virá por aí, se a gente não sabe se será normal, a gente quer que o novo seja efetivamente normal, a gente vai ter alterações não só no comportamento com relação à doença, mas em muitas áreas. Acho que a gente vai ter que montar diferentes kits, né? Deixa eu resgatar aqui uma questão que me veio à mente na hora que você estava comentando sobre esse dar a volta por cima, né? A gente comentou muito na esquina, tanto aqui com você, como também no nosso outro vídeo, nas nossas outras produções lá do Chão da Escola, que é óbvio, nós não podemos romantizar a pandemia, nós não podemos romantizar a crise, porque tem muita gente que está sofrendo com o óbito de familiares, tem muita gente sofrendo no âmbito econômico, existe um sofrimento muito grande decorrente desse estado de crise a qual nós estamos vivenciando agora. Mas também existe uma certa ideia forte que na crise existem oportunidades, e oportunidades, por exemplo, para mudar, para melhorar, para estar aberto a outras questões, para reviver a dimensão da família, para reviver os questionamentos sobre o trabalho, sobre o projeto de vida. Então, existem também oportunidades para que a gente possa pensar algumas questões nesse tempo, nessa paralisação que nós estamos vivendo. E no meio disso tudo, na crise, na dor e no sofrimento, e também no espaço de oportunidade, parece que às vezes existe uma pressão muito grande por dar a volta por cima, por ser resiliente. Eu tinha falado um pouquinho que essa palavra está muito em moda, né? É como se, assim, olha, por um lado é importante que a gente levante, sacuda a poeira e caminhe, né? Mas por um outro lado também parece que a gente não está tendo muito espaço, ou às vezes parece que o espaço de sofrimento está menor, né? Parece que mostrar debilidade ou mostrar fragilidade em alguns momentos, mostrar o sofrimento, ter esse movimento de dar a volta por cima, de mudar alguma coisa que causa dor, às vezes não é bem acolhido dentro de uma sociedade que é performática, que é acelerada, que gosta de ver o sucesso, de adiantar. O que você pensa disso de maneira geral? A gente consegue ser forte o tempo todo? Não, não, na verdade, não.
nós precisamos de nos render à nossa humanidade, né, Léo? E, efetivamente, as coisas nos perturbam, elas realmente nos assustam, e a gente precisa de entender a forma como essa coisa vem até nós, né? Até para que a gente possa enfrentar, até para que a gente possa ter efetivamente resiliência, né? Nós precisamos de aceitar. Ninguém muda nada que não tenha conhecimento e aceitação. Então, para eu mudar alguma estrutura interna, eu preciso conhecer essa estrutura, aceitá-la, né, para depois fazer, né, tentar qualquer tipo de mudança. E muitas vezes, só o conhecer e o aceitar já predispõe, né, para essa mudança. Então, né, essa exigência, né, de dar a volta por cima sempre não é meramente, não é meramente uma imposição do momento ou uma imposição de grupos, sabe? Essa é uma questão interna. Isso é algo que vem lá do íntimo do ser humano. Porque, como eu disse anteriormente, o que acontece? Né? Nós temos o nosso organismo, né, corpo e mente, orientados para a homeostase, orientados para o equilíbrio. E esse equilíbrio e essa homeostase nós só vamos conseguir, né, quando a gente tem garantidos, então, a nossa sobrevivência, como eu disse antes, e o nosso bem-estar. Então, existe um estímulo interno, a própria pessoa vai buscar. Ninguém gosta de sofrer. Então, óbvio, né, que a gente não pode nem deve, né, obrigar as pessoas a buscar um bem-estar que elas não consigam encontrar, né? Mas elas precisam efetivamente de dar ouvidos para essa voz interna, né, para esse desconforto interno e buscar novas possibilidades. Então, dar a volta por cima não é necessariamente cumprir uma obrigação social, cumprir uma obrigação moral, uma obrigação imposta pela sociedade, né? É olhar para dentro de si e encontrar, né, esse espaço de desconforto e ver o que você pode fazer, né, para resolvê-lo. E lembrando, né, que para resolver esse desconforto interno, essa dor interna, né, eu preciso de olhar para ela. Né? Eu preciso de olhar para ela, mas eu preciso também, ao mesmo tempo, de olhar para os meus recursos, porque todos nós somos dotados de recursos de enfrentamento, né? Pela própria cultura que nós temos, pelas vivências que nós temos com os nossos maiores, né, pessoas da nossa família, com o nosso aprendizado, né? Nós temos, por ligações com grupos, né, de amigos, né, grupos de estudo, grupos religiosos, né, nós acabamos desenvolvendo recursos próprios que nos permitem enfrentar essa situação. Então, resiliência não é uma obrigação. Resiliência é uma possibilidade que as pessoas precisam considerar. Então, falar de resiliência, que é falar de dar a volta por cima, é levar para as pessoas uma mensagem de, olha, preste atenção, né? Tá ruim, tá difícil, tá doendo, mas você pode mudar. É possível fazer algum tipo de mudança. Não se preocupe, né? Porque dói mesmo, né? E você pode, sim, chorar a sua dor, você pode prantear a sua dor. Como nós falamos na live anterior, toda essa situação traz uma perda significativa, e toda perda gera um luto, né? E nos lutos, de um modo geral, há dor, há lágrima, há momentos de tristeza, né? Mas o final do ciclo do luto vai ser uma acomodação à situação, uma adaptação, que é o que nós estamos falando, e o que a música também fala, né? Do se adaptar, né? E de superar a dificuldade, né? Zé, e pensando que para que a gente possa acessar esses recursos, né, para que a gente possa reconhecer a dificuldade e a necessidade de mudança, a gente tem que ter, imagino eu, estabilidade emocional em alguma medida, né, algum tipo de estabilidade para que a gente consiga acessar isso. Voltando à sua ideia dos kits, e você comentou, agora a gente está na moda dos kits, né? Tem que ter o kit para home office, temos o kit algo para entrar no elevador, você tem o kit de máscaras, e isso começa a se solidificar como uma característica que talvez permaneça depois desse movimento de crise. Como que isso afeta a nossa estabilidade emocional e como é que a gente caminha com essas novas construções que temos agora em função da pandemia? Bom, em primeiro lugar, né, Léo,
o que a gente vai a gente vai se conectar é com a instabilidade, né? Porque essas mudanças todas em diversas áreas provocam uma instabilidade. E essa instabilidade é que vai nos levar a uma possibilidade de reorganizar a nossa visão, né, de reorganizar a nossa interpretação desse espaço novo, né? É aí que vem, né, a criação, a possibilidade de nós criarmos essa resiliência. Então, a resiliência não é só enfrentamento, é também entendimento, né? Então, essa instabilidade, né, que é algo para a qual as pessoas não estavam preparadas. Ninguém está preparado, né, para uma situação como essa, né? Todo mundo está preparado para a manutenção de um estado de segurança, de tranquilidade, as coisas seguirem de acordo com os nossos planos, né? Aí vem uma situação como a situação da pandemia e altera todo esse processo, né? Como você disse, aí nós temos que ter o kit trabalho, né? Que essa situação, né, por exemplo, de home office traz uma realidade completamente nova para as pessoas, né? Não só em termos de atuação profissional, mas também em termos de relacionamento, né? Infelizmente, a gente sabe, tem notícias de um grande número de relações desfeitas por conta da quarentena, né? Mas, por outro lado, essa é uma oportunidade, por exemplo, de trabalhar em casa, de as pessoas recolocarem a família no lugar que ela sempre esteve anteriormente, né? A família sempre foi o quê? O núcleo da sociedade, né? O ponto de partida das possibilidades de realização social. E, né, de alguma forma, essa sociedade performática que você se referiu, né, consumista, né, essa sociedade líquida, essa coisa toda que escorre, né, pelos dedos e não nos dá segurança, não dá uma contextualização, né, meio que alijou a família dessa centralidade, levando as pessoas, né, para dar significado e importância para outros tipos de relação e outros contextos, né? Com a volta para dentro de casa, há pelo menos uma oportunidade de se refletir a respeito do que significa isso, do que significa a família, né? Então, para além dessas situações, de separações, de brigas conjugais aí que estão acontecendo às dezenas, ao que parece, o que é o que se registra, a gente está vendo também essa possibilidade das pessoas se voltarem, né, para essa estrutura nuclear que é capaz de nos ajudar a organizar a nossa vida, organizar a nossa própria identidade, o nosso próprio significado enquanto pessoa, né, e reformular, né, a nossa postura frente à vida, né? Eu acho que são kits importantes, né, que a gente precisa de desenvolver mesmo, né? Só relembrando, né, nós temos o Ricardo, que está nos acompanhando aqui também, o Ricardo Maris, ele lançou um livro pela esquina, que é O Mundo Dentro de Casa. Eu vou pedir para a Lorena e para o Ricardo colocar novamente aí o link para quem está nos acompanhando, fazer o download desse livro gratuitamente lá na esquina, mas ele traz muito essa questão de como que esse movimento de volta para dentro de casa, ele é emblemático, ele é intenso, e às vezes ele faz pensar uma série de questões, né? Com essa entrada para dentro de casa, né, a gente vive pequenas ações que são pequenas, são simples, mas são muito significativas, né? Por exemplo, trabalhar dentro de casa dá a chance dos nossos filhos compreender um pouco melhor qual que é o nosso trabalho, o que nós realizamos. Uma filha minha chegou para mim e falou assim: pai, agora finalmente eu comecei a entender qual que é o seu trabalho, porque antes eu não sabia o que você fazia tanto fora de casa, né? Mas ao mesmo tempo também a gente começa a reconhecer uma face da nossa família que a gente não reconhece no cotidiano porque estamos justamente trabalhando ou estamos em outro espaço, né? Eu reconheço agora nas minhas filhas, por exemplo, um pouco mais do funcionamento que elas têm em relação à escola, por exemplo. A gente começa a perceber um pouco mais como elas são mais ousadas ou mais tímidas em determinadas ações com as professoras, com os colegas, como que elas resolvem os problemas ou não resolvem os problemas a partir do que vai aparecendo ali no seu cotidiano, porque em alguma medida, né, em algumas situações, o cotidiano escolar continua, que aquela questão da escola está dentro de casa, e a gente começa a ter
umas outras vivências. Mas a gente imagina que isso tudo também pode, imagino eu, sobrecarregar, né? Por exemplo, eu tenho essa vivência que é uma oportunidade de conhecer melhor e de interagir melhor com a família, mas eu tenho que lidar com a convivência, eu tenho que lidar com as dimensões de trabalho, eu tenho que lidar com as dimensões financeiras, e tudo isso no mesmo espaço de convivência. Parece que no antigo, normal, no tradicional, a gente conseguia isolar mais os espaços, né? Então, às vezes, a gente conseguia desligar e, de repente, a gente tem que lidar com isso tudo. Essa situação, como é que você vê isso? Você acha que a gente tem que ter cuidado para não surtar nesse processo? E por que eu te pergunto? Porque eu tenho colegas, eu acompanho pessoas e pais, por exemplo, que estão ficando ansiosos em lidar com a situação dentro de casa. Os filhos dentro de casa, por exemplo, é uma situação que exige e consome energia nesse novo processo. O que a gente pode entender, o que a gente pode comentar rapidamente sobre essas dificuldades que a gente encontra nessa nova rotina, nesses novos kits? Ou no trabalho, na escola, como é que você enxerga isso? Bom, na verdade, esses kits são estruturas, né? A gente está falando de instrumentação para você enfrentar o novo, né? Para você enfrentar, para você se acomodar no novo, né? Para você se adaptar à situação, né? E primeiro, né, para a gente se adaptar, como eu disse anteriormente, a gente precisa de conhecer. Para conhecer, eu tenho que entender, né? E a grande dificuldade hoje, até agora, está sendo assim, é muito pouco tempo para as mudanças que a gente precisa levar a cabo, né? Na verdade, quando a quarentena apareceu, nós imaginávamos que fôssemos ficar um mês e meio, 2 meses em casa e tal, mas já estamos indo para o 5º mês e não sabemos, né, apesar de toda a abertura, então um segmento da população ainda quarentenada, né, e de qualquer forma, ainda que não haja uma imposição de uma quarentena mais fechada, realmente de todas as pessoas, né, estarem impedidas de comunicar, não de comunicar, perdão, de circular e de fazer as coisas, internamente as pessoas têm, né, dificuldades e receios, né? Então, adaptar a situação nova, nós precisamos de tempo, e nós não tivemos ainda esse tempo. Então, o que a gente está vendo mesmo no seio das famílias, para tomar o seu exemplo, é uma perplexidade, como você disse. Nossa, como a sua filha disse, eu não conhecia o seu trabalho. E como provavelmente você diria, ou qualquer outro pai diria, puxa, eu não conhecia, né, inteiramente as suas atividades. Porque, né, uma pessoa que trabalha fora passa a maior parte do tempo fora e não tem um contato com o cotidiano do filho. Então, as pessoas estão se descobrindo. É um momento rico, de muitas possibilidades de realização. Sem dúvida que é um momento muito rico. Mas é um momento que dá medo. É um momento que traz insegurança, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer a partir do meu comportamento, daquele comportamento que eu tenho que mudar. E isso traz estresse. Então, né, como você falou, a gente fica maluco nessa situação, se a gente enlouquece nessa situação, a gente não chegaria a tanto, mas com certeza vamos desenvolver, né, um nível significativo de ansiedade, um nível significativo, né, de angústia, né, e se não tratado, se não olhado, né, nós entraremos num processo, muitos de nós entrarão num processo depressivo. Aliás, essa questão, né, do adoecimento mental em decorrência da pandemia já está aí, já está batendo a porta. A gente está vendo, né, um bocado de publicações técnicas, né, de estudiosos do comportamento, estudiosos dos processos mentais, levantando observadores, pura e simplesmente, pessoas que estão observando, né, o movimento social, né, monitorando a saúde das pessoas, estão observando esse adoecimento, né? Então, e a possibilidade desse adoecimento crescer, né, também é significativa, né, porque nós, pelo menos aqui no Brasil e em alguns outros países, nós estamos vivendo ainda efeitos muito danosos da pandemia. E quando terminarem esses efeitos imediatos de adoecimento e morte,
nós teremos outros efeitos, né? Como efeitos econômicos, por exemplo, né? Efeitos no processo, né, de como lidar com a saúde, no processo de como lidar com a comunicação, como lidar com a educação, né? Porque como é que vamos fazer com a vida financeira, com o comportamento financeiro? Porque não é somente, né, a questão do home office, né, que está mudado. Nós temos essas outras diversas, todas as áreas realmente, né, alteradas. E isso vai ter um efeito muito grande sobre o indivíduo. Então, não é somente, né, as mudanças na dinâmica interna da casa, da família, né, mas nós temos uma mudança numa dinâmica externa que é intensa, que é preocupante e que afeta todo mundo, né? Então a gente tem Zé, muito medo. Pois não. e toda essa situação que você traz dentro de um cenário que já era de ansiosidade, de ansiedade, né? Então, eu me lembro que em 2019 a OMS tinha colocado que o Brasil era um país que tinha um nível de ansiedade preocupante, que 9,3% da população, isso eu lembro que esse número dava por volta de 16 milhões de habitantes no Brasil, tinha algum tipo de ansiedade fora da normalidade que poderia desencadear outros tipos de doenças, né? E te ouvindo me lembrou também de como que determinadas áreas podem estar sendo até mais pressionadas ou mais exigidas, tanto numa situação de esforço mental, ansiedade, e também de resiliência, né, do que outras. Por exemplo, me lembrei da área da saúde, os médicos, os profissionais de saúde são extremamente requisitados nesse momento e têm que enfrentar uma série de dificuldades nesse processo, e ao mesmo tempo a gente tem uma expectativa que eles estejam bem, que eles estejam resilientes, que eles consigam passar pela dificuldade, porque se eles falham, acaba que a nossa segurança também fica em xeque, porque nós dependemos desse tipo de profissional. E me lembrou também, como você falou da educação, as questões que muitos professores vivenciaram nesses últimos meses com essas mudanças, né? A gente conversava isso em outro momento, eu e o Ricardo. É interessante pensar, por exemplo, que os professores que já tinham a situação também de adoecimento na profissão foram pegos de surpresa na área educacional, né? De repente, muitas escolas que não tinham tanto desenvolvimento, muitos profissionais que não tinham tanto conhecimento na tecnologia, no processo de educação à distância, de aula à distância, aula remota, de uma hora para outra tiveram que se adaptar, começar a produzir vídeo, começar a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, conversar de maneira mediada pela tecnologia, e muitos sem condição para isso, no sentido de formação ou de equipamentos de estrutura, né? Por exemplo, nós aqui estamos fazendo essa live, mas nós temos um spot de luz aqui, temos um telefone, microfone, nós temos a estrutura. Um dia podemos tirar foto disso e ainda assim somos amadores, né, Zé? Estamos aprendendo. Claro. Imagina os professores que tiveram que entrar nessa dimensão um pouco na cara e na coragem, né? A gente verifica algumas questões bem emblemáticas. Professor pregando celular na parede com durex para poder fazer vídeo, professor prendendo celular com prendedores de roupa no varal para tentar ter ali um suporte, né, fazendo o possível. Eu imagino que isso também deve gerar uma ansiedade muito grande e uma preocupação nesse fundo econômico que você coloca, né? Porque nós estamos vivenciando uma retração econômica e, ao mesmo tempo, impacta vários segmentos, impacta, obviamente, a educação. Medo de ser mandado embora, medo de ter diminuição do salário, medo de não ter emprego no período de médio ou longo prazo, enfim. Isso tudo eu imagino que reforça essa pressão, né? E, em alguns aspectos, também cria-se, não sei, um sentimento de que uma hora eu tenho que dar conta de dar a volta por cima, né? São sentimentos antagônicos e fortes, às vezes, que a gente vivencia no meio dessa crise. Eu não sei como é que você enxerga isso dentro do seu cotidiano. Bom, dentro do meu cotidiano, eu enxergo nos reflexos que se tem na clínica, no primeiro momento, né, que a maior parte do tempo a gente está aí, né, lidando com as questões que decorrem não só do isolamento, mas de todas essas questões que você, né, vem falando. Né, inicialmente, ao que parece, as pessoas não tinham uma preocupação, não estavam imaginando, não tinham em consideração, né, a questão
a questão financeira, né, de como a economia global, né, poderia ficar afetada, né, com a pandemia. Né? E hoje ela já tem essa consciência, e isso assusta, isso traz muita insegurança. Né? Porque as pessoas, de um modo geral, estão preocupadas com o provimento, estão preocupadas né, com a sobrevivência, além do bem-estar que a gente, né, já falou. E o que está acontecendo, por exemplo, nessa questão financeira? Né? A forma como foi afetada a economia global já está assim, né, acima, né, a gente nunca viveu isso desde a Grande Depressão lá americana, nos anos 30, né, de 29, né, que começou em 1929 e durou toda a década de 30. Né? Tem um registro já feito pela Organização Mundial do Trabalho, né, a internacional, na verdade, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que mais de 1 bilhão de trabalhadores no mundo todo correm um risco alto de corte de salários e de perda de emprego. Isso numa visão imediata. Né? Então, as pessoas, como eu disse bem no início da fala, estão precisando de se reinventar, né, para enfrentar essas ameaças todas, né, que existem. Então, não é só na área financeira, não é só na questão do trabalho, né, e aí inclui, né, a coisa o processo da educação. Né? É por isso, né, Léo, que é preciso... Essas situações dificilmente vão ser resolvidas, né, assim, a nível global, a nível sistêmico. Isso vai demorar muito tempo, a meu ver, né? Muito tempo para serem resolvidas de uma forma que abranja toda a sociedade. Enquanto isso, enquanto a gente caminha para uma possível solução, nós temos os problemas individuais. Né? E a gente sabe que, na verdade, enquanto não se resolve os problemas de uma forma individual, você está enquanto tem um problema, né, individual, uma dificuldade, nós temos uma sociedade com um problema, nós temos o todo com um problema. Né? Cada vez mais a gente caminha para um entendimento da necessidade de uma paridade, de uma certa igualdade, né, de condições e possibilidades para as pessoas como um todo. Né? Então, o processo emocional também requer esse tipo de visão. Né? Então, é saúde mental para as pessoas todas. Hoje, infelizmente, na maior parte dos países, né, países em desenvolvimento, mesmo aqui no Brasil, nós não temos políticas públicas adequadas, boas, firmes, né, para lidar com adoecimento mental ou com saúde mental. Né? Nós temos algumas políticas para lidar com o adoecimento, de alguns aspectos do adoecimento, né? Mas não para a saúde mental no sentido da prevenção. Né? Nós não temos instituições, nós não temos um movimento significativo. Existem muitos, né? Existem alguns e são até significativos, né? Mas não são ainda o suficiente para atender à necessidade da população. Então, o que acontece com essa coisa toda que você colocou? Né? É um risco de nós termos uma população adoecida emocionalmente, adoecida mentalmente. Então, cada um precisa fazer a sua parte para estar bem e ajudar o outro. Né? Nós estamos agora vivendo esse momento em que nós temos que voltar os olhos para nós, não de uma forma egoística, pura e simplesmente, né? Mas voltar os olhos para si, para cuidar de si, para estar bem, para poder ajudar o outro. Né? Alguém que está dentro de uma família precisa ter esse cuidado de estar no equilíbrio, de estar bem, para poder ajudar o restante da família a encontrar esse equilíbrio. Eu fico imaginando a função, né, de um professor que você levantou aí, então, na área da educação. Né? O quanto ele se exige, né, o quanto de resiliência ele quer ter, né, para não só equilibrar a vida, né, as relações dentro da sua casa, dentro do seu lar, né, a saúde mental de todo mundo, né, assegurar essa saúde mental, mas levar isso para fora, para dentro da sala de aula, onde isso, de alguma forma, é requerido. De alguma maneira, né, acho que as escolas, muitas, né, estão voltadas para essa preocupação, mas as escolas vão ter que, de alguma forma, não por uma obrigação puramente moral, mas por uma necessidade social,
né, de levantar esses aspectos e começar a cuidar, né, de prevenção em saúde mental dentro da própria escola. Né? Porque Zé, ninguém educa, né, o outro que não está bem. Né? Desculpe. é verdade. Deixa eu pegar esse gancho que você fez aí em relação na família, alguém que movimente para esse cuidado, para esse auxílio, às vezes que seja o esteio, né, para dar um pouquinho dessa força. Eu queria pegar esse gancho do que você falou com uma pergunta que a Annelise encaminhou para a gente aqui, que é interessantíssima, que é muito, muito legal de conversarmos. Ela coloca o seguinte, Zé, vocês estão exemplificando situações de descobertas e aprendizados em famílias. De fato, a gente está reforçando sempre, né, esse espaço de oportunidade da descoberta com as famílias. Dentro da casa. Mas pessoas que moram sozinhas estão em um momento de mais isolamento ainda. Como é que isso funciona para elas? Ou seja, nós temos isolamento social, mas ainda nós temos aquele contexto familiar que existem, é claro, as situações de adequação, de conflito e etc., mas eles vivem uma microsociedade na família. E a pessoa que mora sozinha, que fica mais isolada ainda? Tá. O fato... É só isso, Léo? A pergunta é essa? Sim. Interessante, bem interessante. Né? Da Annelise, né? Annelise. Isso. Então... Annelise, sim. Annelise, ok. O fato de morar sozinho não significa que você não está em família. Acho que o principal fato, o principal aspecto, né, que uma pessoa que está sozinha precisa de desenvolver nesse momento, né, para que ela segure saúde mental, para que ela segure equilíbrio, né, é percorrer a sua própria história e reconstituir, se for preciso, as relações familiares que ela já teve. E as relações familiares não precisam ser necessariamente as relações consanguíneas. Essas são fundamentais, se essas existirem, né, e puderem ser recuperadas ou ativadas, maravilhoso, isso é excelente. Mas se não houver essa possibilidade, há uma possibilidade de uma escolha familiar, de uma construção, né, de uma família por afeto que você desenvolva por outras pessoas, por confiança que você desenvolva, né, com relação a outras pessoas. Então, para quem está sozinho, sem dúvida nenhuma que o mais importante é buscar se comunicar, é buscar contato, é buscar esse relacionamento social. Nós somos todos, né, o ser humano é, por excelência, por definição, né, gregário. Né? Nós ficamos sozinhos, eventualmente. Nós não somos seres sozinhos. Ninguém vive, né, inteiramente sozinho, exceto algumas pessoas que, né, por razões próprias, ou às vezes até por uma questão de adoecimento, né, são levadas, né, a essa situação. Né? Mas, ok, essa é uma situação, a minha resposta leva a uma situação ideal, mas existem situações reais, né, em que a pessoa está sozinha e não tem essa possibilidade de conexão, essa possibilidade de ampliação relacional, né, e aí ela precisa aprender, sim, né, a conviver consigo, a encontrar ou a desenvolver recursos internos, né, de adaptação a essa situação, de superação a essa situação, né, e trabalhando um tanto essa coisa de você não ter uma dependência de terceiros para a sua realização pessoal. Porque o que a gente busca nas relações? A gente busca, entre muitas outras coisas, a gente busca uma confirmação, né, que a outra pessoa me aceitando, ela me confirme, né? Que ela reforce a minha identidade. É disso, isso é o fundamental, né, nas nossas relações. Quando a pessoa está sozinha, ela não tem quem a confirme, não tem quem, né, reforce, né, a sua identidade. Então, ela própria precisa fazer isso. Né? Ela própria. Aliás, na verdade, mesmo quando a gente tem uma vida em família, né, essa tarefa, né, de voltar-se, né, para as nossas questões internas e para ter, né, para fortalecer essa nossa identidade, fortalecer o nosso significado, isso é importante, mesmo que a gente tenha uma família. Então, se estamos isolados e sozinhos,
principalmente, né, nessa situação. Zé, eu queria verificar duas questões com você. A Maria Laura fez uma pergunta muito interessante, que é sobre os idosos. Nesse contexto, como é que fica a situação dos idosos? Eu queria, se você me permitisse, que você pensasse essa questão dos idosos com aquela questão da comunicação que você colocou. Eu vou vou paralisar aqui a pergunta da Maria Laura, mas só para lembrar uma questão. Você coloca que a questão da comunicação acaba sendo fundamental. E quando você me fala da comunicação, me lembra muito uma nova realidade que a gente vivencia hoje, muito no trabalho, mas também nas famílias, que são as teleconferências, as videoconferências, né? Então é comum hoje a gente fazer aniversário das nossas crianças e colocar a família toda na tela do computador ou na tela do celular e fazer esse processo. No trabalho mesmo a gente verifica, hoje eu tive mais de 6 videoconferências. Se eu fosse pensar em uma realidade do cotidiano, eu conversei com mais pessoas hoje do que eu conversaria numa situação presencial. Eu vou dividir essa pergunta em duas, né? Você entende que essa comunicação nesse modelo virtual, ele ameniza esse processo, esse sentimento de isolamento que a gente pode vivenciar nesse momento de crise? Como é que você enxerga a questão da comunicação e da virtualidade? E pensando nisso, como é que a gente pensa os idosos e até mesmo, às vezes, o idoso que não tem acesso ou não se movimenta nesse universo? Bom, quem acompanhou nas lives anteriores deve ter percebido que, né, em quase todas elas a gente fez um comentário, né, quando a gente fala de o que você deve fazer para superar a sua ansiedade, o que você deve fazer para lidar com a sua depressão, né? E a gente falou muito dessa necessidade de contato, ainda que virtual. Então, respondendo à primeira pergunta, sem dúvida, o contato mesmo virtual, ele é muito importante, né? Ele não substitui inteiramente o contato presencial, né? Estar com uma outra pessoa, olho no olho, né? Com a possibilidade de tocar, inclusive, a pessoa, de ser tocado por essa pessoa, né? Mas como não é possível, isso não tem sido possível, não foi possível num tempo anterior e continua não sendo para uma parcela da população, né? A virtualidade é uma saída, sem dúvida que é uma saída. Para algumas pessoas ainda causa algum tipo de estranheza por ser algo novo. Não se usa tanto, não se usava tanto, nós não tínhamos uma habitualidade nesse tipo de contato, né? Mas ele ajuda, sim, não substitui o outro, e ele é muito importante, né? Em qualquer situação, né? As pessoas estando em isolamento, elas precisam desse contato com o outro, mesmo de uma forma virtual. Porque isso dá para a pessoa, quando ela faz esse contato, dá uma ideia, um sentido, desenvolve um sentido de pertencimento, né? E esse sentido de pertencimento é fantástico, é necessário, né? Que isso é fantástico quando a gente sente isso. O grande problema da pessoa solteira, lembrando aí a pergunta da Annelise, né, é às vezes, né, perder esse sentido de pertencimento, né? Se sentir completamente isolado, né, no mundo. É como se fosse, a pessoa é uma ilha, né? Está cercado de um mar de gente, mas é uma ilha, é algo à parte daquele contexto, né? É como se não pertencesse, né? Então, quando você faz o contato mesmo virtual, há um certo empoderamento, né, desse sentimento de pertencimento, que é fundamental, né, para a saúde emocional. Agora, com relação ao idoso, né, vale a mesma premissa, de que o contato é sempre bom, é sempre necessário, é sempre saudável. Dependendo da condição do idoso, dependendo, né, do quão idosa essa pessoa está, dependendo das condições de saúde dessa pessoa, às vezes ela precisa, né, do contato, ela precisa de estar mais próxima, né, de outras pessoas, para que elas possam, né, se sentir protegidas também, né? Porque para muitos, não é para todos, mas para muitas pessoas em idade avançada, né, há um sentimento de isolamento e de desproteção. E, infelizmente, esse sentimento de isolamento não está só no idoso que mora sozinho.
Está no idoso que mora em famílias, né, em que ele é simplesmente uma referência de passado, uma peça de decoração da casa, ou às vezes até uma peça que é um estorvo para a casa, né? As pessoas, né, colocam assim como se simplesmente suportassem esses idosos. Acontece muito isso, né? Quando não os colocam em instituições e tudo por conta da dificuldade de relação ou de dar uma assistência melhor. Então, além da questão do pertencimento, tem a questão da segurança, que isso vai afetar a saúde do idoso, o equilíbrio emocional, inclusive, do idoso. Porque com o avanço da idade, né, a pessoa já terá passado por uma quantidade enorme de situações limite, por diversos traumas, por perdas diversas, já terá vivenciado uma quantidade enorme de lutos, né, inclusive, né, e terá perdido essa ideia de ser alguém produtivo, alguém que efetivamente faz a diferença. Ele pode ter feito uma diferença significativa lá atrás, no passado, ele ter construído uma estrutura firme, forte para a família, de proteção, em todos os sentidos, mas quando ele deixa de ser um ser profissionalmente ativo, né, ele vai perdendo muitos nós, né, muitas das pessoas vão perdendo, né, essa referência, né, e vão ficando realmente cada vez mais necessitados, não necessariamente carentes, mas necessitados desse apoio afetivo. Então, Zé, na prática é reforçar aquilo que já deve ser o cotidiano, no sentido de dar acolhimento, de estar presente, de estar se comunicando. Não é pela internet, tem que ser pelo telefone. Estar acolhendo, estar perto, se fazer perto naquilo que é possível, né? Não, exato, não é nada de excepcional ou de diferente, né? É conversar. Às vezes, né, nem precisa de ser, se a pessoa está no mesmo lugar, numa mesma casa, nem precisa de longas conversas, às vezes um estar juntos. Né? É uma atenção para alguma coisa que essa pessoa, esse idoso, apresente. Né? É ver um programa de TV junto com essa pessoa, um programa que essa pessoa goste, por exemplo. Comentar a respeito, né, de uma memória que essa pessoa vai trazer. Né? O idoso vive muito de memórias também. Né? Começa a resgatar as situações do passado e muitas vezes, né, as famílias não têm muita tolerância, né, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de expressão. Né? E uma forma de lidar e de acolher o idoso é entrar nesse mundo. Sabe? É aceitar esse mundo que ele traz, né? E estimular, inclusive, para que ele reencontre nessas lembranças a importância que ele teve. Zé, já me avisaram aqui sobre os 10 minutos finais da nossa live, já me comunicaram aqui, mas eu tenho mais uma pergunta que eu queria conectar com um tema que você já tinha me anunciado em algum momento. A Aparecida Lima, ela comentou o seguinte, que ela é professora, ela está em teletrabalho, e a ansiedade é uma questão que a preocupa bastante, principalmente na situação do retorno presencial, no retorno futuro, o que seria essa pós-pandemia. Eu me lembrei de você ter comentado em algum momento sobre aquela síndrome da cabana, e eu não sei se pode ter uma relação também, de no futuro, as pessoas terem medo de voltar para dessa normalidade tradicional, ou voltar para o externo, a partir desse movimento. Não sei se você pode conectar essas duas questões, a ansiedade que a Aparecida tem, porque ela é professora e ela pensa nas dificuldades do retorno, nos riscos envolvidos e do que vai ser isso futuramente na área educacional, e talvez se você encontrar alguma conexão, faz sentido pensar, total, lembrar dessa síndrome da cabana? Não, total. Né, total. A gente falou de síndrome da cabana, que é um nome tão diferente, né, outro dia mesmo parece que o Correio Brasiliense soltou uma reportagem a respeito de síndrome da cabana, e alguns outros jornais já soltaram também em função da questão da quarentena. A síndrome da cabana não é uma doença, né? É uma síndrome, um transtorno é uma doença.
né? Então, a gente tem transtorno de adaptação, que dificulta uma adaptação, mas uma síndrome é uma condição que pode ser superada. E a síndrome da cabana, né, é uma situação que foi observada lá no começo do século passado, né, as pessoas lá na América do Norte, Canadá, Alasca, Estados Unidos, os caçadores, lenhadores, né, que iam para o mato e às vezes ficavam em cabanas fechadas durante todo o inverno. Eles se acomodavam tanto ali, àquela situação, né, e tinham um receio, porque o ambiente era muito hostil, né, e mortal mesmo, né, que o cara sair da cabana podia ser hostil, daí que ele passava a ter um certo receio de voltar para a normalidade assim que ele podia. E a gente está vendo acontecer isso muito hoje na pandemia, muito mesmo, né? As pessoas, né, têm que voltar às suas atividades presenciais e sentem ansiedade. Ela, numa síndrome a pessoa com síndrome da cabana vai sentir exatamente isso, ansiedade, né? Que na base é um medo. Eu tenho medo de, né, ao voltar, eu me contaminar, né, com o vírus, né, com o coronavírus, por exemplo, né? Isso é um sintoma. Então, dá ansiedade, da irritabilidade, dá uma certa desconfiança, a pessoa, né, fica desconfiada das estruturas onde ela vive, ela fica desconfiada das relações que ela está fazendo, desconfia das outras pessoas, e né, essa situação pode ser, né, pode levar a uma doença, né, pode levar a uma depressão, pode levar a um transtorno de ansiedade, né? Mas essa situação, né, que a professora, né, perguntou, tem uma relação. Então, esse receio, que na verdade é um mal-estar, né, de voltar às aulas, de voltar à atividade presencial, não é só as aulas, estão falando de aulas por conta de ter sido, a pergunta ter sido feita por uma professora, mas a qualquer situação, eu tenho ouvido muito isso, né? Eu queria tanto que não tivesse essa quarentena, as pessoas dizem, né, não tivesse existido, mas agora eu estou com receio de voltar, né? E isso traz um desconforto que pode afetar o desempenho dela, né? De repente a pessoa vai, no caso a professora, vai dar suas aulas, mas ela terá um custo emocional maior. Então é preciso ela olhar para isso, para ela evitar um adoecimento futuro, né? Porque ela estará, né, se não tratado isso, ela vai estar em estresse, em processo de estresse durante o tempo em que estiver atuando, e a gente sabe das consequências de um estresse continuado, né? Então, é uma quantidade de adrenalina e de cortisol que é lançado na corrente sanguínea que acaba trazendo outras doenças, outras comorbidades, né? E aí, Zé, talvez vale aquelas dicas que você já deu de controle da ansiedade, respiração, o exercício da borboleta, não ficar se aprofundando demais na temática de medo, de pânico que às vezes as redes sociais nos colocam envolvidos, né? Ter um olhar esperançoso, se movimentar também quando isso é possível, quando isso é próximo dentro da sua espiritualidade, sua forma de positiva e esperançosa de ver o mundo, aquelas dicas todas que você já nos passou, faz sentido? Não, inteiramente. Até eu convido quem estiver, né, assim, preocupado, né, com essa situação, que reveja, né, as lives anteriores, principalmente as duas primeiras, que a gente falou de ansiedade, e a gente falou de alguns exercícios para regular, né, a ansiedade, ou para regular o nosso emocional, né, vamos chamar. É possível regular, né? A gente fica imaginando que o controle de ansiedade só é possível através de medicação. Não é. Existem muitas formas, né, de a pessoa entrar num processo de mais tranquilidade, de maior relaxamento com, né, as questões, com algumas práticas, né? Meditar, fazer yoga, né, fazer relaxamento, né, fazer esses exercícios que estão descritos lá, estão ensinados lá. Então, há uma possibilidade real, sim. Léo. Zé, agora já me chamaram mesmo aqui porque estamos no final. Terminamos. Então, Zé, beleza. Falas finais para aquelas pessoas que estão nos seguindo, para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Queria te agradecer antecipadamente e deixo você encerrando o processo, que se a gente cair, vamos cair com a sua fala. Ok, Léo. Não, então,
eu voltaria, né, porque nós jogamos no começo a música e falamos um pouco dela, e não falamos dela, na verdade. Né? Eu queria convidar as pessoas que, né, ouvissem a música e ouvissem os versos, refletissem a respeito dos versos, que essa música é mesmo, né, uma forma interessantíssima, né, que o artista, né, ali o compositor, né, fez para falar de adaptação e superação daquilo que a gente precisa efetivamente hoje. Né? Então ele fala ele fala, chorei, não procurei não esconder. Né? Então fale da sua dor. Você tem um problema? Fale do seu problema. Você tem uma dificuldade? Fale dele. Fale com as pessoas. Fale com as pessoas que estão próximas ou com uma pessoa que possa te ajudar. Se o problema é muito difícil, fale com um profissional, vá a um médico, vá a um psicólogo. Né? Procure alguém, um conselheiro, né? Dentro de repente, por exemplo, na sua área de atividade religiosa, você vai encontrar, de repente, um conselheiro nesse sentido. Né? Um outro verso que chama atenção, que eu queria também reforçar, que fala, todos viram, né? Fala, chorei, né? O autor fala, eu chorei, né? Não procurei esconder. Né? Todos viram, fingiram. Aí eu pedi para as pessoas, vamos mudar de postura, né? Não vamos fingir que não estamos vendo a dor do outro, e principalmente que a gente não está vendo a própria dor, a nossa própria dor. Vamos abrir os olhos, porque o momento é de mudança. Né? Quer que a gente esteja naquele grupo que quer mudanças por conta da pandemia e outros que não acreditam na mudança pela pandemia, o que a gente tem que ver é que nós estamos num momento de dificuldade. Então, não vamos simplesmente fingir, vamos olhar, né, para a nossa dor e principalmente para a dor do outro. Né? E olhar para a dor do outro sem continuar na música, sem pena. Né? Pena de mim não precisava, diz a música. Então, realmente, né, a gente, quando sente pena de alguém, a gente torna o outro muito pequeno, né, Léo? Né? Então, não é uma coisa de deixar de apequenar o outro, mas de considerar o outro. Né? Então, ver que existem possibilidades, sim, de levantar, sacudir a poeira, jogar os problemas, né, fora e ir em frente. A vida segue. Né? Eu espero que todos nós, todos que vocês estão vindo, todos que estão nos acompanhando, né, e nós próprios consigamos, né, fazer isso. Né? Saber Vamos que o terminar nosso essa live, choro... então, Zé, com a música. Pode ser? Fique à vontade. Vamos ter... para que a gente possa lembrar aí da Beth Carvalho com essa situação. É isso aí. E boa noite, gente. Obrigado aí pela presença. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Zé, obrigado. Mais uma live Abraço, aí conosco. Um grande abraço. E a gente se encontra aí nas próximas esquinas. Feito. Eu que agradeço, amigo.